Um homem com aura carregada de polêmicas. Dizia conversar com o além, atribuía obras que escrevia à mão a escritores e poetas mortos, e garantia que espíritos se materializavam em sessões públicas. Para muitos, um embusteiro. Escaldado, o médium Chico Xavier havia ficado 18 anos sem dar entrevista, até ser procurado pelo repórter Saulo Gomes em 1968. 3 anos depois, Saulo sugeriu o nome de Chico para o Pinga Fogo, da extinta TV Tupi. Eu sugeri o seu nome para o programa. Houve uma reação contrária muito grande, todos os diretores se manifestaram contra, a própria produção do programa, porque a uma só voz todos se preocupavam com a reação da Igreja Católica. O sucesso foi tão grande, o índice de audiência é o maior registrado na história da televisão até hoje. Foi num clima de desconfiança que Chico Xavier participou do programa que parou o Brasil diante da TV. Assista agora a um compacto. Estamos recebendo esta noite no Pinga Fogo o maior e o mais discutido médium brasileiro deste século, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Chico Xavier está à sua frente com a sua pergunta ao repórter Saulo Gomes. Eu pergunto, Chico, dentro do plano espiritual que tão bem você aborda e conhece, o homem conquistou o espaço antes ou depois do tempo previsto? Cremos com a palavra dos bons espíritos que o homem, por mais se lhe amplie a inteligência e a cultura, o homem está subordinado aos poderes da divina providência. Portanto, admitimos que o homem estará deslanchando do nosso grande, vamos dizer, do nosso planeta maravilhoso a que chamamos Terra, na hora certa. Você tem uma curiosa série de romances que geralmente chamamos de série dos romances romanos de Chico Xavier. Você consultou que livros e que bibliotecas? Sinceramente, não consultei livro algum. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. Mas se você puder ou quiser assumir o compromisso, mas eu naquela ocasião não conseguia assumir o compromisso porque os problemas domésticos eram muitos. De modo que 4 anos se passaram e tão somente 3 anos. Então, somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. Mas quando o livro começou, ele começa com uma cena de 2 romanos, de 2 patrícios romanos, a trocarem ideias no jardim, diante de um céu nebuloso, que depois rebentou numa tempestade, e eu comecei a ver aquela cidade, no céu tempestuoso, e a chuva caindo, e aqueles 2 homens vestidos à moda antiga, de túnicas, deitados, vamos dizer, naqueles sofás longos, que depois deram o nome de triclínios, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim, fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela.
Então eu me assustei, parei de escrever, então ele me disse, você está debaixo de uma certa hipnose, você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. De modo que eu vivi muito mais o romance, eu vivia muito mais o romance ao receber do que ao ler o que eu escrevia ou reler. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira, mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Obrigado. Eu tenho para mim que o senhor, ao redigir os livros psicografados, agiu sob o impulso do inconsciente. O senhor citou 400 autores, ou o senhor escreveu a maneira de 400 autores, como escreveu como Humberto de Campos, como Guerra Junqueiro, como Antero do Quental, como Augusto dos Anjos? Eles escreveram a maneira deles, mas respeito o ponto de vista do senhor. Eu não tinha a menor ideia do que eles escreveram. E não me constam que obras tão complexas como a de Platão, a de Aristóteles, a de Santo Agostinho, a de Santo Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant, a de Hegel, a de Nietzsche e a de outros filósofos e outros pensadores tenham sido psicografadas. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras? Me permitiria perguntar se eles também não seriam médiums. Não cabe a mim responder. Nós não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã, é que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. Se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Nós, vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso irmão que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte e depois de uns 10 minutos, o avião começou a
a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. As senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Há um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião. Como mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Ele falou assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus, e o povo todo gritando socorro, né? Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Assim, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. De Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, o bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. O comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes. Muito bem, Chico Xavier, chegamos ao fim do Pinga Fogo. E aqui está o meu pedido. Nós queríamos que, ao encerrar este Pinga Fogo, o mais longo desta série, 2 horas e 45 minutos, e tenho certeza, o melhor de todos eles no sentido de audiência, psicografar uma mensagem dos seus guias. Seria possível? Vamos tentar. A nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha, o Cristo está no leme,
preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. A história do espiritismo teve um verdadeiro divisor. A mudança de tratamento por parte da imprensa foi consequência exatamente do nosso trabalho e dessas duas reportagens, de 68 e o Pinga Fogo de 71. O sucesso levou à realização de um segundo programa, em dezembro do mesmo ano. Eu fiquei um pouco constrangido, porque de fato era meu pai. Gente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é brincadeira.